Fala aí pessoal do Comece a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui, mais um vídeo com dúvida da audiência. E o nosso bate-papo de hoje é sobre uma medicação utilizada no tratamento do diabetes, e não, eu não estou falando da metformina, tá? Que também que tem como efeito colateral, assim como muitas medicações utilizadas no tratamento do diabetes, o emagrecimento. E a dúvida que eu estou trazendo hoje, infelizmente eu esqueci o nome do usuário, porque ele não tem um nome, ele não tem um nickname lá, mas basicamente o que ele escreveu foi: doutor, fale sobre a carbose. Então estou eu aqui falando sobre a carbose e eu quero te agradecer pela dúvida. Se eu não me engano é GSOS, um negócio desse assim, eu não lembro agora o nome e também não tô com o acesso aqui para ver. Então vamos lá, aqui para começo de conversa, que diabo que é a tal da carbose? Tá? A carbose, e o nome comercial mais comum da carbose, o nome mais clássico é o Glucobai. Tá? É um fármaco utilizado como redutor da glicemia, tá? Um hipoglicemiante oral, grosso modo. Tá? E ele funciona da seguinte forma: ele é uma substância que bloqueia a absorção de amido e carboidratos grandes através de uma enzima chamada glicosidase alfa. Então como é que isso funciona? A carbose ela é um inibidor da glicosidase alfa, e essa enzima ela teria a função de digerir alguns sacarídeos e facilitando a digestão. Sacarídeo basicamente é carboidrato. Então facilitando a absorção desse carboidrato. Então qual é o objetivo? A carbose basicamente é análoga ao xenical. O xenical atuando na gordura e a carbose atuando no carboidrato. E aí o que acontece? Isso do ponto de vista da gente que sabe que o carboidrato é aquela coisa que faz você engordar, entendeu? Isso teria uma vantagem, tá? Que você estaria diminuindo a absorção do carboidrato e com isso você diminui o fator que estimula a secreção de insulina, que aumenta a glicemia do sangue e que promove todos os efeitos deletérios de uma hiperinsulinemia, de um excesso de glicose no sangue, e um deles é você engordar, tá? Só que vamos falar de princípios, tá? Começo de conversa, essa medicação é utilizada para o tratamento do diabetes mellitus, tá? E embora tenha diversas coisas questionáveis aí, eu vou falar sobre isso já já, na abordagem atual do tratamento do diabetes mellitus, eu vejo, pelo menos é uma opinião minha, eu vejo o uso de medicações desse tipo com o intuito de emagrecer uma gambiarra. No meu entender, é gambiarra. Por quê? Imagina só, você está usando uma solução subótima quando existe a solução ótima. Qual é a solução ótima? É você, ao invés de impedir a absorção desses alimentos, é você deixar de comer esses alimentos. Essa é a solução ótima. Por quê? Você não precisa colocar nenhuma substância exógena. Tá? Mas não, isso aliás tem a ver com a abordagem atual do diabetes. Tá? E eu vou florear um pouquinho sobre isso já já. Então, o que acontece? No meu entender, o uso de acarbose com função de emagrecimento, tá? É uma gambiarra, porque o que você deveria estar fazendo é ajustando a sua dieta adequadamente. Ao invés de você ingerir um excesso de carboidratos e você impedir a absorção desses carboidratos através do uso de uma terceira substância, tá? Que no fundo o que você está querendo fazer é justificar os seus maus hábitos alimentares, essa é a verdade, tá? Você deveria estar criando bons hábitos alimentares e não estar ingerindo essa quantidade de carboidratos que você não quer que seja absorvida, tá? É besteira, assim, logicamente pensando. E de certa forma é o que acontece também com a metformina. Inclusive, eu tenho uma perguntinha para fazer para as pessoas que se utilizam desses medicamentos para emagrecer, tá? Seja a metformina, seja a carbose, etc. Você vai tomar esse diabo desse medicamento para o resto da tua vida? Porque eu vou dizer o que vai acontecer. Você não está trabalhando para mudar o seu hábito, você não está mudando o hábito, você está ingerindo aquela quantidade que você está se dando aquele prazer que você quer, tá? Que no fundo é isso que acontece, você está buscando um determinado prazer com a tua alimentação, tá? E confiando nessa medicação, seja a carbose ou a metformina, para você não ter, você impedir a absorção dessas substâncias que vão fazer você engordar. E aí você tem o efeito contrário, que é o emagrecimento. Só que o que acontece? Justamente por você não ter atuado nesse hábito, tá? Você não criou o hábito de comer as coisas certas, de comer a quantidade correta de carboidratos que você deveria estar comendo. Tá? E aí você confiou nessa medicação. Beleza. Das duas uma, ou você vai ter que usar essa medicação para o resto da sua vida,
tá? E aí haja dinheiro que você vai ter que investir, tá? Por quê? Porque como você não mudou esse hábito, você está ingerindo toda aquela quantidade, na hora que você tirar a medicação, o efeito que você conseguiu com a medicação vai pro beleléu. Você utilizou uma muleta, tá? Por isso que eu tô falando, é gambiarra. Tá? Algumas pessoas podem até argumentar, mas eu usei, eu emagreci, etc, etc. Mas essas pessoas, eu vou te dizer o que vai acontecer, elas vão desaparecer, nunca mais vão voltar para comentar, por quê? De vergonha, porque elas vão engordar de novo. E é o que vai acontecer, tá? Como eu sempre bato aqui na tecla, o ser humano é uma criatura de hábito. Se o teu hábito for engordativo e você ficar utilizando gambiarra, das duas uma, ou você utiliza a gambiarra pro resto da tua vida, ou você vai engordar de novo assim que parar de utilizar a gambiarra. O efeito a metáfora que eu uso para comparar isso é uma infiltração na parede. Tá? Você pode chegar bonitinho, e aliás usar a carbose e metformina vai ser mais ou menos isso. Se você tem uma infiltração na tua parede e você vai e pinta a parede, vai ficar bonito por um tempo. Só que o problema ainda está lá. Tá? No caso a infiltração, no caso da carbose e da metformina, é a ingesta excessiva de carboidrato. Tá? Que você tá procurando compensar de uma outra forma. E aí a infiltração vai voltar, não tem jeito. E qual é a forma de resolver? É acabar com a infiltração. Essa é a lógica, isso é o que no final das contas resolve. Mas é o que dá trabalho, e trabalho as pessoas não querem ter, infelizmente. E aí isso tem a ver também com o manejo do diabetes mellitus tipo 2, e agora eu vou comentar a respeito disso. Porque no meu entender, o manejo do diabetes mellitus, embora seja na teoria esteja correto, na prática ele está totalmente errado, até por influência da indústria alimentícia farmacêutica, que fatura as turras com isso. Quando você aprende manejo de diabetes na faculdade, realmente a primeira linha de tratamento é tratamento ambiental, que eu chamo, que é a sua dieta, atividade física, etc. E isso, pelo menos nos livros, tem duas linhas sobre isso. Olha, a primeira linha de tratamento é a dieta. E aí vamos falar de farmacologia. E aí vem tratados e tratados e tratados e congressos, etc, etc, tudo focado na farmacologia do diabetes. Quando o que resolve o diabetes, e agora vamos falar a verdade aqui, resolve, tá? Cura, estamos falando de cura, é a mudança alimentar. Então o que causou o diabetes mellitus foi a exaustão do seu pâncreas pelo excesso de carboidrato ingerido. Tá? E se você continuar ingerindo carboidrato, você vai precisar de substâncias exógenas, seja a insulina, seja a carbose, etc, etc, para baixar essa glicose na marra. Você está baixando na marra. Tá? E, infelizmente, lembro o caso de uma pessoa muito querida para mim, que é o meu pai. Tá? Meu pai sabe que santo de casa não faz milagre, então não adianta eu falar nada para ele. Meu pai tem diabetes mellitus do tipo 2 e é o tipo do cara que controla o diabetes, e quando ele vê que o diabetes está baixo, oba, posso comer doce. E aí, quando tá mais alto, não, vou aumentar a dose do medicamento. E aí, gambiarra total. E não adianta eu explicar isso pra ele, infelizmente. Se alguém aí se habilitar, eu agradeço a ajuda, porque santo de casa não faz milagre. Isso eu aprendi com meu querido pai. Até porque a real solução vai passar por uma dieta low carb cetogênica. E reduzir o carboidrato da dieta, largar doce, essas coisas é aquela história que ninguém quer. E meu pai também não quer. Então, normalmente, o que os colegas médicos fazem assim, é passar um verniz ali na glicemia. E a indústria farmacêutica, no meu entender, fez isso de propósito, focou o controle do diabetes no controle dos níveis de glicose no sangue. Porém, o que acontece? Pode ser, isso, na verdade, esconde a real tragédia que está acontecendo dentro do organismo. Porque o grande problema do diabetes é o estado de resistência à insulina, é o seu pâncreas produzindo insulina pra caramba. E isso é completamente ignorado. Mas a glicose tá no nível. Só que ela pode estar no nível certinho se você está usando medicação pra caramba. Ou não quer dizer que você está melhorando. E aí colocam esse foco na tua cabeça, essa ideia na tua cabeça que o diabetes é uma doença que só pode ser controlada. Se você não comer as coisas que causam o descontrole do diabetes, leia-se carboidrato, se você tem uma dieta cetogênica, por exemplo, o seu pâncreas vai entrar de férias. Ele não vai precisar mais produzir insulina. Você vai emagrecer pra caramba, como acontece com quase todo mundo aqui que faz dieta cetogênica. Recentemente eu trabalhei com uma cliente que na primeira semana de low carb ela saiu do estado de pré-diabetes sob controle, para normalidade. Tá? A glicemia dela baixou de 129 para 83. Primeira semana.
Porque mudou a alimentação. Então é aquela história. Essa pessoa provavelmente não vai poder voltar a comer aquelas coisas, mas também é aquela história. Como é que você vai voltar? Você vai querer voltar a comer as coisas que causaram a doença. É tipo o cara que pegou um câncer porque pegou radiação lá de Chernobyl e ele se curou e depois ele volta para pegar mais radiação. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, infelizmente, coloca-se um foco muito grande numa parte do problema que não vai levar à solução. Então, é só o manejo medicamentoso, vamos estabilizar, vamos manter a pessoa doente, porque aí a pessoa doente vai ter que comprar um monte de aparelho, de coisa do tipo para controlar o seu diabetes. Quando você tem uma solução prática e barata, e esse é o problema dessa solução ser barata e você não ter que gastar com medicamento nenhum, que vai prover o emagrecimento para você, tá? É um pouco sacrificante no sentido de você não poder comer essas coisas que você gosta, que também são viciantes, você não deveria comer porque elas te deixaram doente, mas você gosta, fazer o quê, né? Então, o meu pai tá aí para dizer isso. E desviando um pouco desse foco, você tem tudo que se acredita a respeito de diabetes mellitus hoje em dia, que você deve usar a medicação, que a medicação tem o poder de reduzir, manter a sua glicose sob controle, e aliás a tua glicose está sob controle não previne a progressão do diabetes, não, quer dizer, alivia um pouco, retarda um pouco, mas ela não previne a progressão, não previne a mortalidade pelas doenças que matam o paciente diabético, pelas comorbidades. E aí a coisa que realmente resolve o problema do diabetes mellitus, que seria, eu sou altamente defensor de uma dieta low carb cetogênica como tratamento único do diabetes, salvo se o diabetes evoluiu para determinada complicação, tá? Porque eu vejo os resultados. Então a pessoa entra numa dieta low carb, a glicemia dela vai lá para baixo e principalmente se essa pessoa dosar a insulina do pâncreas, a insulina vai, desce absurdamente. E aí isso indica que essa pessoa vai evoluir de uma forma satisfatória, tá? Quando você tem um paciente diabético, novamente, que está com a glicemia controlada, ele pode estar cuspindo insulina pra caramba, mesmo se ele toma acarbose, se ele toma metformina, se ele toma qualquer outra coisa, mesmo insulina exógena, o pâncreas dele está sendo exprimido e isso vai acabar levando a um estado de resistência, não vai fazer a doença melhorar de verdade. Então agora voltando rapidinho ao emagrecimento para a gente encerrar, no meu entender o que você tem que fazer é o que tem que ser feito, literalmente, tá? É uma dieta que restrinja a quantidade de carboidratos, tá? Porque quem faz engordar no final das contas é o carboidrato. Então é fazer a sua alimentação direito e não ficar utilizando gambiarras que podem até dar resultado, mas no final das contas você só vai ter o resultado naquele momento. No momento que você deixar de utilizar, você vai fraquejar, você vai ter problemas e tenho certeza que não é isso que você quer. Então vamos parar com imediatismo, com soluções meia boca, tá? E fazer o que tem que ser feito de verdade. Ah, mas eu não consigo, etc. Então tenta utilizar a gambiarra, mas sabendo que isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer. E como você pode ver, não é a coisa mais inteligente a ser feita. Certo, então pessoal, tá dado meu recado aqui, eu agradecer pela dúvida, tá? E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, só clicar aqui. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, consultoria, é só mandar um e-mail para mim em consulta@começaemagrecer.com.br. Novamente, consulta@começaemagrecer.com.br, tá aparecendo aqui embaixo agora. Eu te passo todas as informações que você precisar, quais são os planos, valores, etc. Se você tem alguma dúvida, quer que eu faça um vídeo a respeito, é só postar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em trazer aqui. E eu vejo você no próximo vídeo.